Jimmy Neutron é um garoto extremamente inteligente que usa os objetos do seu cotidiano para criar invenções malucas. Porém, ele não sabe muito sobre a vida e acha que qualquer problema pessoal pode ser resolvido com uma equação de matemática ou uma nova invenção. E por isso ele acaba criando diversos problemas que ele mesmo acaba tendo que resolver no final. E essa é a parte legal, pois ele tem que aprender com seus erros. Foi um desenho que marcou muito a minha infância, principalmente o filme, eu lembro de quando ele lançou. E vai ser muito legal trazer um resumo da sua história aqui nesse vídeo. E eu queria fazer um pedido muito importante para vocês. Um tempo atrás, esse canal acabou perdendo completamente a monetização de todos os vídeos. E nesse tempo eu fiz um projeto que há muito tempo eu queria fazer, que é a criação de uma loja do canal, com diversos produtos desenhados por mim. Então eu finalmente inaugurei essa loja, e para comemorar eu vou estar dando 20% de desconto por um tempo bem limitado. Então essa vai ser a melhor forma de você ajudar o canal e ainda ganhar esse desconto exclusivo. É só aplicar o cupom CT20 quando for finalizar a compra e esperar um pouco, afinal os produtos são produzidos só depois da sua compra, beleza? De verdade, não perca essa oportunidade. E o restante vocês já sabem, like, inscrição, comentário, ativar o sininho, tudo isso que também ajuda demais o canal. Com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Jimmy Neutron. O Jimmy acaba desprezando muito seus pais, mas claramente ele herdou a sua inteligência da sua mãe Judy, que algumas vezes demonstrou também ser uma gênio. E o seu pai, Hugo, bom, era apenas um bobão mesmo. E eles se conhecem há muito tempo. Na sua juventude eles eram apenas hippies que queriam curtir a vida. Porém eles estavam muito apaixonados. E quando ele é convidado para participar de uma empresa de fast food que ficaria muito famosa, ele recusa para gastar o dinheiro desse investimento no anel que ele daria para ela. E acabou se tornando apenas um vendedor de carro. E assim o Jimmy cresceu em uma família que não era muito rica. Mas mesmo com orçamento limitado, ele fazia coisas incríveis. Porém era bem incompreendido por todo mundo. Ele não tinha um melhor amigo, então ele acaba criando o Godard, um cachorro robótico com 1001 funções. Até que ele acaba entrando em uma escola, mas estudando com alunos da mesma idade, sendo que ele era mais inteligente do que qualquer professor dali. Mas mesmo assim ele fez boas amizades, principalmente com o Caio, que é o estereótipo do gordinho, impopular, desajeitado, e também o Tim, que não era nada inteligente, mas era um amigo leal. E quem não gostou nada da sua entrada na escola foi a Cindy, garota que antes era a mais inteligente de todos e agora odiava o Jimmy por ter roubado seu posto. Só que no fundo, na verdade, ela tinha uma grande admiração por ele. E só não conseguia demonstrar isso porque todo mundo zoava eles. A clássica relação de ódio, que na verdade é amor. E o Jimmy tentou por diversas vezes contatar com a vida extraterrestre, até que ele lança uma torradeira que dá certo, que chega até uma raça de aliens gosmentos que na verdade são conquistadores e agora querem comer literalmente os pais do Jimmy. Eles acabam sequestrando todos os pais da cidade e as crianças acham que isso é algo bom, aproveitando tudo da melhor maneira. Mas no dia seguinte eles já se arrependeriam e descobrindo que seus pais foram na verdade sequestrados, o Jimmy acaba usando os brinquedos do parque de diversão para criar aeronaves. E aqui temos com certeza a melhor cena do filme. Eles então conseguem chegar até esses alienígenas que acabam revelando que tudo isso foi na verdade culpa do Jimmy. Então todo mundo fica muito chateado e vira a cara pra ele. Preso sozinho, a única pessoa que vai atrás dele é a própria Cindy. Afinal, eles precisavam do cérebro do Jimmy para conseguir sair de lá. E aí temos a primeira cena icônica do pensa, 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 pensa. Com isso ele consegue bolar um plano, derrotar os alienígenas e salvar todo mundo da própria besteira que ele mesmo fez. E esse seria o mesmo pretexto da série animada que seria lançada depois do filme, como seu invento de calças que se moviam sozinhas, que depois acabam se rebelando e querendo conquistar o mundo. E aí o Jimmy descobriria do evento em que seu pai quase se tornou um milionário, sendo sócio na empresa de fast food, mas ele gastou dinheiro com o anel da sua mãe. Então ele decide tentar mudar essa história voltando no tempo, e quando ele muda o seu evento, seus pais se tornam milionários, porém totalmente insuportáveis,
e não dava nenhuma atenção para ele. E assim ele volta todo mundo ao normal, aprendendo que a união da sua família é a coisa mais importante que ele poderia ter. Mas o Jimmy era bem rancoroso, para falar a verdade. Uma vez a Cindy não convidou ele para nadar na piscina dela e ele decidiu criar uma nevasca como vingança. E claro que isso saiu do controle e quase tiveram uma segunda era do gelo. Mas a relação dele com a Cindy ficaria mais próxima quando eles acabaram sem querer trocando de corpo por conta de uma invenção do Jimmy. Aí temos todo aquele clichê de corpos trocados, mas no final, quando eles estão voltando para o seu corpo novamente, eles começam a brigar por uma memória que eles tinham, que era na verdade uma imagem dos dois segurando a mão e caminhando felizes. E acontece que essa era uma imagem que correspondia na cabeça dos dois. Que fofinhos, não é mesmo? E por fim, no final da primeira temporada, aqueles alienígenas acabam voltando para a Terra, dizendo que estavam em paz, comprando a confiança dos humanos, dando um monte de presentes e coisas tecnológicas para eles. E o Jimmy fica muito desconfiado com tudo isso, mas todo mundo tava nem aí para a opinião dele. Só que claro que no fundo ele estava certo. Afinal, os aliens queriam roubar os seus experimentos, usando até mesmo a Cindy para conseguir isso. Mas no final eles acabam se juntando quando veem que realmente os aliens queriam acabar com a Terra, derrotando pela segunda vez essas gosmas impertinentes. Depois o Fusão a Jato, que é o espião favorito do Jimmy dos filmes, resulta ser um espião de verdade que acabou sendo capturado. E assim o Jimmy é contratado para resgatá-lo usando as suas invenções. E para isso eles têm a ajuda de uma outra agente chamada Bela Graciosa, que por fim era do mal e era a filha do Professor Catástrofe, outro vilão que o Jimmy já tinha encontrado que queria roubar as suas invenções. Mas no final dá tudo certo. Depois o Jimmy tinha criado os nanorobôs, que são robôs pequenininhos capazes de ajudá-lo com qualquer tarefa. Porém, quando eles são programados para corrigir os seus erros de gramática, ele extrapola e começa a deletar tudo que ele considera como um erro, chegando na conclusão que todos os humanos cometem erros e assim todos deveriam ser deletados. No fim, ele acaba fazendo com que eles calculem o número de pi, que é um número infinito, e assim sobrecarregando eles e finalmente os derrotando. Depois disso, o Jimmy quer provar que o Papai Noel não existe, só que quando ele se prova ao contrário, ele fica maluco e acaba arruinando com tudo, dando uma de Grinch e no final ajudando a consertar tudo de ruim que ele fez. E aí eles começam a ter sentimentos de amor pelas garotas e o Jimmy acha isso inaceitável, tentando criar uma espécie de antídoto para o amor que acaba tendo um efeito reverso e eles ficam ainda mais apaixonados. E nota aqui que o interesse amoroso do Caio é a mãe do Jimmy. Sério, eu não convidaria esse cara pra minha casa. O Jimmy dá em cima da Cindy e ela acaba gostando disso. Mas no final ele percebe que aquilo tudo era produto do seu invento, revertendo isso e deixando a Cindy apenas na ilusão, coitada. Depois ele decide ajudar o Tim, dando mais inteligência para ele conseguir passar no exame. Só que ele se sente muito poderoso e começa a usar a sua inteligência para o mal, querendo conquistar todo o mundo e elegendo a Lily como a sua rainha. Mas no final ele percebe o mal que ele estava fazendo e acaba voltando ao normal para proteger os amigos que ele tanto gostava. E aí vem um episódio que eu lembro muito bem, de quando o Jimmy, para conseguir fazer as suas tarefas, acaba criando vários clones que refletem cada um deles uma parte da sua personalidade. Um sendo mais emo ali, triste, o outro mais descolado, um que é um palhaço, o outro que é malvado e o outro é um francês. Quer dizer que é a parte romântica dele, eu acho. Só que eles começam a destruir toda a cidade e o Jimmy tem que ir atrás deles um por um. Só que no final ele não consegue capturar o Jimmy malvado, que acaba fugindo e desaparecendo por enquanto. Depois aparece uma mensagem misteriosa vinda do espaço. E quando o Jimmy consegue resolver o seu enigma, ele e seus amigos acabam sendo capturados por um alien novamente. Só que dessa vez era o Meldar Prime, que fazia uma espécie de programa de televisão cheio de provas, onde diversos seres tinham que ganhar para o seu planeta não ser destruído. E ele acaba se unindo com uma outra alien chamada April,
que quer juntar forças para conseguir acabar com aquele programa de uma vez por todas. Só que no meio do processo rola uma química entre ela e o Jimmy e ela acaba beijando ele, e a Cindy viu tudo e ficou muito ciumenta. Então eles unem forças e conseguem derrotar o Meldar Prime, e como o planeta da April é muito longe, ela acaba se despedindo do Jimmy com um grande beijo. E vendo que eles trabalharam muito bem em equipe, a Cindy com o Jimmy também acabam fazendo um tratado de paz, querendo selá-lo com um beijo assim como a April fez. Porém, esse grande momento é interrompido por uma mensagem da própria April que chega numa pedra gigante de novo. Depois o Jimmy acaba coletando material de um cometa e nele tinha uma forma de vida chamada Twonks, que pareciam ser seres fofinhos e inofensivos, mas na verdade eles se reproduziam muito rápido e viravam monstros quando ouviam música. E mais uma vez eles acabam no espaço, só que essa viagem acaba dando superpoderes para eles. Super velocidade, super força, até mesmo super arrotos, só que o Jimmy ficou com um poder inútil que teve efeitos colaterais só depois. Ele acaba se transformando em um monstro muito forte e sem consciência, e a Cindy que acaba salvando ele, revelando que ela importunava ele apenas para esconder o seu verdadeiro sentimento, de que ela realmente gostava do Jimmy. E essa relação ficaria ainda mais aproximada quando os dois sem querer acabam presos e sozinhos em uma ilha, tendo que unir forças para conseguir sobreviver mais uma vez nesse lugar com os dois sozinhos, sem ter ninguém para ficar falando deles. Eles criam uma verdadeira relação, ao ponto de quando eles acabam sendo resgatados, eles duvidam se querem voltar para a sociedade e conviver como era antes, ou de ficar ali e viver o que eles verdadeiramente sentem um pelo outro. Porém, essa relação seria atrapalhada pela Beth, uma garota que o Jimmy também tem um crush, e ao tentar chamar a atenção dela, ele acaba levando todo mundo para outras dimensões. E a Cindy, que já estava muito irritada, acaba brigando com a Beth por conta do Jimmy, e a Beth revela que ela não tem interesse nenhum nele. E depois o Jimmy malvado acaba reaparecendo, com um plano muito rebuscado de destruir o campo magnético da Terra, para assim usar seus átomos e criar um outro mundo onde todo mundo é do mal. E o Jimmy vai até esse mundo para conseguir salvar os seus amigos, que dá certo, e o Jimmy do mal, vendo que não conseguiria derrotá-lo, acaba tendo o plano de explodir o seu próprio planeta junto com ele dentro, para assim tentar derrotar o Jimmy normal, mas não dá certo e tudo acaba. Bom, na verdade nem tudo, porque o Jimmy do mal acaba sobrevivendo. Depois, mais uma vez, a Cindy fica brigando por atenção do Jimmy, mas dessa vez era porque ele estava muito focado em um projeto dele e não estava dando atenção para ela. Ela tenta de tudo, vestindo roupas que ele gosta e tudo mais, mas mesmo assim ele acaba ignorando ela e ela vai atrás de um garoto bilionário que está interessado na mesma energia que o Jimmy está pesquisando, mas ele queria usar isso para crescer ainda mais a sua fortuna. Mas no fim tudo dá certo porque o Jimmy se declara mais uma vez para ela, dizendo que ele não consegue se concentrar com a bela presença dela. E toda essa briguinha amorosa chegaria em um novo patamar com os especiais do Jimmy Neutron junto com os padrinhos mágicos. Afinal, o time, para conseguir ganhar uma feira de ciências, acaba desejando estar no melhor laboratório de todos. E assim ele se teletransporta para a casa do Jimmy. E aí começa uma loucura entre os dois. Afinal, o time conhece a Cindy, dizendo que ele é um gênio ainda melhor do que o Jimmy. E isso faz ela ficar totalmente interessada nele. Então ele sustenta essa mentira e começa a competir contra o Jimmy, usando a magia que ele tem dos padrinhos mágicos para fingir ser um gênio, sendo aquilo as suas criações. Começando uma disputa entre os dois que era basicamente para impressionar a Cindy. E no final ela acaba sendo capturada e eles têm que unir forças para conseguir resgatar ela. Mesmo assim ela fica muito dividida entre os dois e tudo acaba da melhor forma, com um triângulo amoroso. Unindo a ciência e a magia dos dois, eles fazem um portal onde ela pode dançar no baile de formatura com os dois ao mesmo tempo. E por fim temos um último especial da Liga dos Vilões. O Rei Gobot acaba voltando, convidando todos os inimigos do Jimmy para criarem uma liga. E com a força de todos esses vilões unidos, eles conseguem capturar o Jimmy. O Shin até consegue chegar à nave dos vilões, mas acaba sendo preso também. E o Jimmy consegue mandar uma mensagem para o Caio com a sua localização e pedindo para ele trazer a poção dos Homens
Homens N. Essas poções que dariam superpoderes para eles conseguirem derrotar os vilões. Só que nesse meio tempo, graças ao Shin, eles conseguem fazer amizade com um dos vilões, o Ti, e assim eles conseguem escapar e se encontrar com os outros. Porém, quando eles usam a poção dos Homens N, tudo acaba dando errado, porque os frascos tinham sido trocados e cada um ficou com o poder que era originalmente do outro. E eles não estavam acostumados com esses poderes, mas mesmo assim eles conseguem se adaptar e fugir dali com a nave do Jimmy. Só que na viagem de volta eles acabam dentro de um buraco negro que os levam até uma idade pré-histórica. E coincidentemente lá já estavam seus pais e um monte de gente. Tudo por causa de um acidente lá no seu laboratório. Os vilões acabam indo para lá também, então além de lutar contra os dinossauros e arranjar uma maneira de voltar para casa, o Jimmy acaba conseguindo prender todos os vilões ali na pré-história e voltar para o seu tempo presente, fazendo com que eles ficassem presos no passado para sempre e teoricamente tudo viveu em paz no futuro. Bom, mais ou menos em paz porque a maioria do caos é causado pelo Jimmy mesmo. E, infelizmente não saberíamos muito o futuro que o Jimmy teria, mas saberemos que provavelmente em algum momento ele ficaria com a Cindy, afinal eles até tiveram um beijo em um episódio, mas provavelmente ele ganhou diversos prêmios Nobel porque ele é um gênio e também continuou protegendo o mundo do mal ao lado da Cindy. E assim terminamos a história completa de Jimmy Neutron. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Vou reforçar para vocês darem uma olhada lá na minha nova lojinha. Eu tô pensando em fazer novas estampas, então deixe aqui nos comentários quais desenhos vocês gostariam de ver estampados nessas camisetas, ecobags, etc. E também aproveitem o cupom de desconto CT20 para ganhar 20% de desconto, que isso vai ser por tempo bem limitado, beleza? Também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e comentar aqui embaixo também quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal, beleza? Então com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!